Por diversas vezes, Jesus ficou sem responder perguntas aos seus questionadores. Será que aquelas perguntas travaram Jesus? Não. Ele usava de estratégia para com aquele povo duro de coração. Alguns dias atrás, fui questionado com a seguinte pergunta: se o quarto anjo veio em 1888, quem ficou representando o quarto anjo de 1888 a 1914? É interessante como o próprio questionador respondeu à pergunta. Ele disse o seguinte: qual é o raciocínio da Igreja da Reforma? Que foram os irmãos fiéis e que lá em 1914 eles saíram. Bem, se sabe a resposta, por que se faz a pergunta? O que faltou talvez foi justificar a resposta com um evento muito semelhante que ocorreu com a igreja judaica e a igreja cristã. Sabemos que as 70 semanas de graça para a igreja judaica terminaram no ano 34 depois de Cristo com o apedrejamento de Estevão. Ou seja, até o ano 34 depois de Cristo, Deus ainda reconhecia a igreja judaica como sua igreja. A gota d'água para selar a rejeição da igreja judaica foi ela ter se colocado contra a mensagem de Deus e contra os mensageiros na pessoa de Estevão. Interessante que a igreja cristã, fundada e inaugurada pelo próprio Messias, foi inaugurada no ano 27 depois de Cristo. Então, talvez, para ajudar aí o questionador a dar uma resposta mais embasada, pergunto: quem ficou representando a Igreja de Deus do ano 27 ao ano 34 depois de Cristo? Não foram, porventura, os fiéis que já estavam fazendo parte de um novo movimento dentro da Igreja judaica, que diante da apostasia estava então se preparando para a sua rejeição final no ano 34, quando estes fiéis então constituiriam uma igreja à parte com uma organização distinta e separada? O texto de Eclesiastes 1, verso 9, diz que nada há novo debaixo do céu e que tudo o que acontece, isso já ocorreu no passado. O verso 10 afirma ainda: haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Os eventos de 1888 a 1914 não eram realmente novos. O fato de Deus ter iniciado o movimento de reforma dentro da Igreja Adventista e não fora dela, e que a Igreja Adventista seria finalmente rejeitada em 1914, ao se colocar também contra a mensagem de Deus e os mensageiros, constituindo então esses fiéis depois uma igreja à parte com uma organização distinta e separada, não era um evento novo. Isso já havia ocorrido bem antes daquela época. É muito interessante o que afirma a inspiração. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na igreja judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência. A obra de Deus na terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo no do passado. E a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo.